Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Sempre com aquele propósito de tratar aqui neste espaço de temas relevantes de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E hoje o nosso foco é sobre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, essa pasta que tem uma atuação intensa no norte de Minas, né? Questões agrárias. Existem muitos problemas dessa ordem em nossa região, né? Recentemente, por exemplo, há poucos dias, ocorreu aí uma tentativa de assassinato em função de ocupação de uma fazenda no município de Capitão Enés. Então, este é um dos temas que nós vamos tratar aqui hoje e, para tanto, nós estamos recebendo o subsecretário de Estado da Agricultura Familiar, o Lázaro Augusto dos Reis. Então, a partir de agora, nós vamos tratar desses temas, repito, relevantes e importantes que interessam naturalmente a toda a população de Montes Claros e do norte de Minas. Tudo bem, secretário? Tudo bem, bom dia Hélio, bom dia telespectadores. É um prazer estar aqui no programa Corda Bamba, ao vivo para Montes Claros e toda a região. Uma satisfação. Secretário, gostaria que você falasse genericamente quais são as atribuições da secretaria, né? Refiro-me à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário. Sim, Hélio. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, ela foi criada pelo nosso governador Fernando Pimentel em 2015, logo no início da sua gestão, para dinamizar as políticas de agricultura familiar e de regularização fundiária, optou por criar uma estrutura forte que pudesse dar um outro olhar para as políticas rurais, para o campo, para os pobres do campo, para os assentamentos da reforma agrária, para os povos e comunidades tradicionais, né? Então, há 3 anos existe a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, que ela é subdividida em Subsecretaria de Agricultura Familiar e Subsecretaria de Acesso à Terra e Regularização Fundiária. Então, toda a questão fundiária, de arrendamentos, de titulação de terra, de georreferenciamento, a Secretaria faz, sucedendo outros órgãos que fazia anteriormente, como o ITER, Rural Minas, e a questão da agricultura familiar, a gente trabalha desde o processo produtivo até o consumo. Então, somos responsáveis por pensar processos de produção sustentável, pensar infraestrutura rural, como agroindústrias, pensar acesso a mercados, comercialização, damos suporte a associações e cooperativas, como também ações de segurança alimentar e nutricional. Então, perpassamos sobre todas essas áreas, desde o momento que plantamos até o momento que consumimos um alimento. É uma pasta, então, secretário, pelo que você colocou aí, que tem uma preocupação efetiva, mais concreta, com a situação do homem do campo. Sim. E quer trabalhar naturalmente para melhorar a sua qualidade de vida. Sim, sim. É esse o foco, né? Não adianta a gente colocar os agricultores familiares no mesmo bojo dos grandes empreendimentos do agronegócio, da agricultura intensiva, da pecuária. Então, o objetivo é olhar cada um com o seu olhar específico. Então, o agricultor familiar, o agroextrativista, a comunidade tradicional, ela precisa ter um olhar diferenciado, ela tem peculiaridades que só uma secretaria com essa visão, sabe, de compreender essa realidade no campo, que pode ajudar a melhorar a situação da agricultura familiar no Estado. E, naturalmente, secretário Lázaro, a estrutura dessa pasta é suficiente para atender uma demanda
que imaginamos seja crescente em todo o estado, né? E particularmente em nossa região, no norte de Minas. Sim, sim. A agricultura familiar, ela representa um grande índice, sabe, da economia nossa. Ela tem uma importância econômica, mas também ela tem uma importância social, ambiental. Ela consegue transversalizar, dialogar com várias outras temáticas, né? E por isso do governador ter criado essa secretaria, para que a gente possa realmente compreender toda essa diversidade do campo, sabe, e buscar ações concretas. E a secretaria, mesmo que nova, ela tem em sua estrutura justamente espaços, caixinhas, superintendências, diretorias que podem dar essas respostas à população. Mesmo diante, secretário Lázaro, de uma situação financeira complicada, né, que o nosso país atravessa, naturalmente, todos os estados, Minas Gerais é um deles, né, em que a situação, todos nós sabemos, não é das melhores, enfrenta dificuldades financeiras. Sim. Mesmo assim, o governo do estado tem aportado recursos suficientes para atender essa pasta? Sim. Como muito bem falado, a crise econômica que assola o país não afetou menos o estado de Minas Gerais, pelo contrário, o governador, com toda a equipe de planejamento e finanças, tem feito inúmeros esforços justamente para regularizar a situação econômica do estado. Mesmo assim, a secretaria, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Agrário quanto as demais, elas têm funcionado, né? Os serviços públicos têm funcionado. Nós sabemos, temos a realidade que todas as demandas sociais são para ontem, né? Quanto mais recursos a gente tem, ainda a gente acha que é pouco, mas tudo tem funcionado tranquilamente, sabe? As coisas têm acontecido e em breve a situação vai estar melhor pelo todos os esforços que têm acontecido, mas tem recursos, estamos trabalhando, os serviços públicos têm funcionado, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário tem trabalhado intensivamente, entendeu? Mesmo em toda essa situação difícil econômica que o Estado passa como país. E, naturalmente, há necessidade, né, de aporte de mais recursos para atender essa demanda, principalmente da agricultura familiar. Sim, sim. A gente tem investido cada vez mais, né? Então, a gente percebe um índice desde 2015 até agora crescente. Existem vários projetos sendo elaborados, né? Agora, um exemplo que eu posso citar, fizemos todo um processo de reestruturação de uma diretoria de pesca na Secretaria para cuidar da atividade pesqueira no Estado. Isso enquanto Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E fizemos um trabalho muito forte aqui na região, né, no norte de Minas, para conhecer a realidade das comunidades tradicionais pesqueiras, que tem uma realidade de vida muito própria do território, próxima aos rios, e que tem dificuldades, inclusive, de desempenhar sua própria atividade, que é a pesqueira, conciliada com outras atividades da agricultura familiar, né? E, então, fizemos todo um trabalho de elaboração de uma legislação estadual, demos um suporte à Assembleia. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade, ainda estamos pensando em políticas públicas que realmente transformam a realidade da população. Existem possibilidades da gente agir, Hélio, com ações orçamentárias e não orçamentárias. E nós, servidores da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado, nós temos essa compreensão de que somos servidores públicos, estamos à disposição da população e temos que trabalhar com os recursos humanos disponíveis, com os recursos financeiros disponíveis e, principalmente, com garra, disposição, vontade, porque a população espera. E temos conseguido, tanto com ações que dependem de recursos, que têm recursos, como as não, que depende muito do esforço e do pensar do servidor, a gente tem conseguido dar respostas relevantes para transformar o campo do estado de Minas. Secretário Lázaro, a nossa região, norte de Minas, ela tem peculiaridades, né? Ela apresenta, naturalmente, um dos mais baixos IDHs do estado de Minas Gerais, área de atuação da SUDENE, e, por consequência, deveria, né, ou deve receber um tratamento diferenciado
do governo do estado, tanto nessa pasta como em outras. O que de diferente a SEDA está trazendo para o norte de Minas? Sim, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ela tem marcado presença efetiva no norte de Minas, né? Desde o momento da criação da Secretaria, uma das nossas ações fortes aqui na região é o Conselho Diretor PROPEQUI, né? Por exemplo, é um conselho que ele tem recursos próprios, né? E ele tem que pensar ações estratégicas juntamente com a sociedade civil para o desenvolvimento e fortalecimento do cerrado, né? Então, tudo que é fruto e produto do cerrado deve ser valorizado, deve ser potencializado e deve ser mostrado para as demais regiões do estado e do país, né? Então, são várias ações que a gente passa, desde o momento de fomento à agroindústria, desde acompanhamento de empreendimentos, desde discussões sobre temas relevantes para os extrativistas do cerrado, povos e comunidades tradicionais, assentamentos da reforma agrária que vivem harmoniosamente com o cerrado, que usufruem, tiram seu sustento do agroextrativismo, a gente tem fortalecido. Então, o Conselho Diretor PROPEQUI, ele passou, por exemplo, por um processo de reestruturação no final do ano, né? A gente passou de 9 entidades da sociedade civil para 12, né? Temos feito reuniões periódicas aqui na região e sempre coincidindo com outras ações. Ano passado, fizemos também 2 editais para contemplar organizações da sociedade civil que quisessem fomentar agroindústrias, né? Como também entidades que quisessem criar um fundo rotativo solidário, sim, através de iniciativas da auto-organização, inclusive para facilitar esse processo de compra de matéria-prima, de produto in natura, ou seja, que é sempre um dos gargalos, né? Tem uma organização, tem o agroextrativista, ele vende, mas ele tem que esperar a cooperativa processar, beneficiar o produto, vender para depois repassar. Então, a gente tem buscado, juntamente com essas entidades parceiras, novas metodologias e métodos para trabalho. Esse do Conselho PROPEQUI é um dos nossos trabalhos aqui, mas a gente tem inúmeros. A gente tem o PAA, adesão, que é uma ação que aqui são 39 municípios da região que a gente atende, que são aquisições diretas do poder público municipal a produtores, entendeu? Para atender toda a rede de equipamentos de assistência social do município. Pode ser um complemento ao PNAE, alimentação escolar, como pode também ser destinado a entidades assistenciais. Tivemos distribuições de caminhões isotérmicos, que é justamente para fazer todo um trabalho que favoreça, possa estruturar a rede de segurança alimentar e nutricional dos municípios. Distribuição de kits feiras, que é para a gente garantir acesso ao mercado, valorizar esse mercado tradicional, que é do sábado, dos dias de semana, sabe, dos agricultores e agricultoras que saem da sua propriedade e levam o seu produto que produzem para até o cidadão e o consumidor que quer comprar. Então, são inúmeras, além das ações de regularização fundiária, né, de titulação de terras, que até esse ano a gente já titulou mais de 2.100 e com uma meta para 2018 de chegar aos 5.000. Secretário Lázaro, ainda em relação a frutos do cerrado, né? Nós sabemos que nossa região, ela tem uma diversidade de frutos, naturalmente. Isso há uma preocupação da Secretaria em que esses frutos sejam transformados, naturalmente, em geração de emprego e renda para melhorar a qualidade de vida da população da zona rural de nossa região. Sim, sim. Todos nós sabemos a qualidade. É um dos nossos exemplos claros aqui no norte de Minas, né? Nessa época, por exemplo, né? Estamos aí vivenciando a festa do Piqui, iniciada ontem, né? Traz muitas pessoas de fora, Montes Claros. Então, também algo assim para se comemorar em relação a emprego, renda, turismo também, né? Então, é uma série, né, de
situações. Sim, o Pequi é o carro-chefe, né? Sim. Tanto que o conselho é o conselho Propequi, né? Mas a gente sabe potencialidades inúmeras que tem de outros frutos, né? Que podem se tornar referência também e ter esse suporte, e o agroextrativista, ele vê naquele produto essa possibilidade, tanto da família viver com tranquilidade, com dignidade, ter geração de renda, e as agroindústrias gerar também esses empregos, né? Então, tem todo esse esforço. Destaco também, né, o Baru, que é a nossa castanha, que tem um acesso ao mercado fantástico, né, o Buriti, né, que eu mesmo estou apaixonado pelo Buriti, principalmente o desidratado em lasca, que pode ser utilizado em tudo, né? Mas, assim, são potencialidades mesmo que a gente verifica como possível. E a festa, a 27ª Festa do Pequi, que começou ontem, Hélio, ela foi a primeira vez que o conselho diretor, ele participou ativamente. Ele aprovou por unanimidade um apoio financeiro para que a festa pudesse ser realizada. Sim. Porque não estava na previsão orçamentária, porque também os municípios têm sofrido com uma grande crise. Então, foi todo um esforço, o conselho, ele teve esse protagonismo, falou, não, nós não podemos deixar uma festa tão tradicional, que inclusive gera muita renda, é um momento esperado, inclusive para lazer da região, sabe, potencialidade turística enorme, então vamos apoiar, o conselho deliberou, apoiou, e a festa ontem foi belíssima, e acredito que hoje, sábado, e amanhã, domingo, também continuará, e fica o convite, né, para o pessoal participar mesmo, porque está belíssima a feira. O Propequi, secretário Lázaro, ele funciona como efetivamente? Sim. Quais são as ações concretas dele? São ações diárias, pontuais, enfim, como é aí a forma de o Propequi atuar para atingir naturalmente seus objetivos? Sim, o Conselho Diretor Propequi, ele tem um normativo, né? Então tem a lei que criou, tem o seu próprio regimento, e ele busca articular os órgãos do Estado, secretarias de Estado, para que juntas fortaleçam e dinamizam a cadeia do Pequi, como também de outros frutos do Cerrado. Como assim? A Unimontes, ela participa, o FMG integra, os institutos federais do Norte que entraram também agora. Existem inúmeras pesquisas em andamento, projetos de extensão nas universidades, estudantes e professores que pensam e vivem diariamente estudos sobre o Cerrado. Então, como que essas pesquisas, esses estudos, eles têm melhorado a vida do agroextrativista? Como tem potencializado a nossa produção? Como tem auxiliado no escoamento e na geração de renda, no acesso a mercados? Existem várias pesquisas e andamentos. Nosso papel é integrar. Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, o que ela tem desenvolvido de tecnologia, de inovações que podem ajudar nessa rede? O IDN Sednor, que tem um papel fundamental de desenvolvimento aqui da região, ele tem que estar integrado, e está integrado com participação efetiva e ativa no nosso conselho, integrando as ações com essa visão de fortalecimento do Cerrado. E aí a gente passa para as outras secretarias que também integram as nossas ações e fortalecem. A sociedade civil, ela que dá o tom. A partir do momento que entram as entidades, as cooperativas, elas começam a pautar e dar o tom do que deve ser discutido. Ano passado, uma das demandas era com relação à praga do Pequi. Um besorrinho que prejudica toda a safra, e o pessoal estava com receio. Só que a gente fez um trabalho em campo em Januária, uma reunião do conselho, para verificar como que isso estava acontecendo, quais os gargalos, e descobrimos uma pesquisa que estava acontecendo no Instituto Federal de lá, sobre essa praga que estava causando desespero aos extrativistas. Então, a gente interligou a universidade, a instituição de ensino, com a comunidade, e trouxemos o governo para acompanhar de perto o que estava acontecendo. E aí a Emater tem papel importante, a CEAPA tem papel importante, todos pensando juntos como fortalecer
as políticas do Cerrado para geração de renda, valorização dos nossos frutos e produtos, de forma interligada, seguindo o que a comunidade, as entidades da sociedade civil têm norteado, pautado e sofrido, né? Porque, na verdade, são eles que estão na ponta no dia a dia. Mas o Conselho, ele tem essa dinâmica, mas ele tem uma secretaria executiva que funciona, que fica atenta a tudo que está acontecendo, faz contatos periódicos e permanentes, dialoga. Então, nós temos uma estrutura, que é uma secretaria executiva, e temos toda a dinâmica das reuniões que acontecem de 2 em 2 meses. Mas o pessoal está tão engajado, com tanta motivação para o trabalho, que a gente tem reunido praticamente todo mês, a gente tem feito reuniões. E um fato importante é que a gente tem descentralizado. A gente não tem feito reuniões de um conselho lá em Belo Horizonte. A gente tem feito as reuniões aqui no norte de Minas, que é para justamente facilitar e proporcionar que as pessoas que vivem de frutos e produtos do Cerrado, eles possam participar e contribuir efetivamente com os nossos trabalhos. Essa participação popular, imagino, secretário Lázaro, ela é fundamental, né? Até para nortear as ações do Conselho. Sim, sem essa participação é impossível. Até mesmo porque, por mais que existem representantes do governo totalmente capacitados, são técnicos fantásticos que estão pensando no fortalecimento do Conselho, o discurso fica muito parecido. Né? E tem aquela coisa também que nós reconhecemos, porque nós estamos governo, mas nós não somos. Né? Então, nós estamos de passagem contribuindo. E não adianta ter só visão governamental pensando uma política estratégica. É importante que a população participe. E ela tem participado. Fica o convite para a próxima reunião, vocês participarem, a gente comunica também todo o nosso calendário, porque é importante. Não só quem tem assento, quem foi eleito para participar efetivamente, mas também o cidadão, que todo cidadão que quiser participar das reuniões do Conselho, ele tem direito à voz para contribuir, discutir, sabe? E, inclusive, questionar, propor questões para o Conselho avaliar. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Lázaro Augusto dos Reis, subsecretário de Estado de Agricultura Familiar. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Estamos falando do Mega Supermercado, onde tudo de melhor está aqui. Uma enorme variedade de produtos, onde você pode comprar com muito conforto e comodidade. Hortifruti, açougue e muito mais. Mega Supermercado. Venha economizar tempo e dinheiro em um só lugar. E só lembrando, entregamos as suas compras em domicílio. Avenida Arthur Bernardes, 21 Centro, Montes Claros. Olá, amigos. Não esqueçam que todos os dias estou aqui com vocês às 19 horas, com reprise no outro dia às 13 horas. E o especial de sábado, 1 hora da tarde às 13 horas, que durante meia hora, com reprise domingo, meio-dia. É o encontro com Teodomiro Paulino, que completa mais de 3 décadas. Encontro com Teodomiro Paulino. Apoio. Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e abriga mais de 10 mil espécies vegetais, além de animais ameaçados como a onça-pintada e o lobo-guará. Esse bioma tão rico em biodiversidade também guarda as nascentes do Rio Prata, do São Francisco e dos principais rios da Bacia Amazônica. Por isso é importante respeitar as áreas de preservação do Cerrado e denunciar os incêndios, garantindo a continuidade de todas as espécies. Cante com a gente, cante com a gente. Assista aqui pela TV Gerais o programa Cante com a Gente. Todos os domingos, 12:30 e com reprise aos sábados, 2 horas da tarde.
Apresentação: Zé Vicente e Álvaro Vicente. Com gentil oferecimento do Grupo Bom Preço, sempre pensando em você. Drogaria Minas Brasil. O Norte, aqui todo mundo pode estudar. Central Bicicletas, a amiga do ciclista. Copasa, Minas Gerais, governo de todos. Com Vicente Multimídia, produções de vídeo e áudio. Olha quando eu vier, já vem. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Lázaro Augusto dos Reis, subsecretário de Estado de Agricultura Familiar. Hoje, excepcionalmente, não teremos a participação aí dos nossos telespectadores, né? Já que o nosso assistente não apareceu hoje para atender ao telefone e anotar as perguntas aí dos nossos telespectadores. Mas acreditamos que tudo voltará ao normal no próximo sábado. Secretário, ainda em relação à festa do Piqui, essa festa que se tornou tradicional em Montes Claros, né? Festa nacional, né? Olha a amplitude que essa promoção tomou, né? Nacional. Sim. Você falando do seu assistente, talvez ele aproveitou bastante a festa ontem do Festa Nacional e não pôde vir. Né? Que eu estive lá e estava realmente belíssima, estava muito belíssima. A festa, né, está na 27ª festa, é uma festa nacional que tem envolvido empreendimentos extrativistas, cooperativas e associações de toda a região. Então, a gente está com feiras de produtos agroecológicos, então as pessoas podem lá fazer sua feira hoje e amanhã tranquilamente. Tem os produtos e frutos do Cerrado, tradicionais. Então, eu mesmo estou com inúmeras encomendas. Leva piqui para mim, quero Baru, tem um Vai Buriti. voltar carregado, hein, secretário? Sim. E se eu não voltar com as encomendas, segunda-feira eu não consigo trabalhar, porque aí vai ser tortura, muitas encomendas, mas é porque o pessoal sabe que é um momento de encontrar inúmeros frutos, tanto in natura como processados. Então é uma oportunidade, né? E agora com a feira agroecológica, tem várias oficinas né, acontecendo, tem exposições inclusive das instituições de ensino mostrando algumas pesquisas que têm ocorrido né, no campo do fortalecimento e estruturação de empreendimentos no Cerrado, né? Então várias vertentes, então tem várias outras ações ocorrendo no solar, em parceria com o CA também está como parceiro, então desenvolveu inúmeras ações, inclusive com atividades culturais, reuniões acontecendo naquele espaço, como também nos outros 2 palcos que a gente está colocando à disposição para que a população curta e aproveite essa festa. As cooperativas, secretário Lázaro, imagino que elas são fundamentais também nesse processo todo, né, de se explorar aí o fruto do cerrado, de dar uma sustentação maior à agricultura familiar, né, notadamente aqui em nossa região. Sim, as cooperativas elas são essenciais no processo de valorização do fruto e do produto e do aumento da rentabilidade para o extrativista. A partir do momento que as pessoas se unem com um objetivo comum e se organizam de forma solidária, com gestão social, cada um cumprindo um papel, cada um contribuindo um pouquinho para estruturar um grupo que pensa a mesma coisa, que quer chegar no mesmo objetivo, melhora para todos. Porque um sozinho é muito difícil acessar mercado. A produção de um extrativista que está ali em Januária, sozinho ele, para vender, ele acaba sendo explorado, ele não consegue ter uma rentabilidade de todo o seu trabalho, uma remuneração pelo seu esforço da família, que dê condições dignas de vida. Então, quando há a organização, a auto-organização, a autogestão, pessoas com o mesmo objetivo se unem,
realmente facilita. E as cooperativas, elas têm sido essenciais nesse processo. São elas que têm retirado muito o papel do atravessador, né, das pessoas que vêm no extrativista e realmente vendem. A gente tinha, e o secretário nosso da Desenvolvimento Agrário, o Alexandre Chumbinho, ele sempre fala muito como exemplo que a comercialização do pequi tem sido sempre de safra futura. Né? Então, existem já pessoas, inclusive do estado de Goiás, por exemplo, que eu não estou inventando, que já compram safra futura, já fazem o pagamento e dependem daquela colheita, daquela safra do ano seguinte. O extrativista, ele fica dependente dessa relação, que já foi firmada um ano anterior, e muitas vezes ele acaba sendo obrigado a retirar o próprio pequi, por exemplo, do pé, sem deixá-lo cair. E isso prejudica as outras safras que virão. Então, a cooperativa, ela vem justamente para garantir que, de forma unida, consigam beneficiar, criar variedades de produtos derivados de determinados frutos e, ao mesmo tempo, garantir valor justo por todo um trabalho feito no campo, que a gente sabe que o trabalho do campo é árduo, não é um trabalho fácil. Né? E merecem ser remunerados, merecem ter condições dignas de vida. E as cooperativas, ela vem suprir essa ausência. Né? E mais vale uma comunidade organizada, fortalecida, do que ações governamentais pontuais. E essas cooperativas, imagino, secretário Lázaro, elas têm todo o suporte técnico para a produção, inclusive para a colocação no mercado consumidor. Sim. A gente tem auxiliado, enquanto conselho, né, que passou por um processo de revitalização nesses últimos 3 anos, né, a gente tem pensado justamente em como acompanhar. Inclusive, esses editais que a gente lançou, né, tinha como foco, por exemplo, dar condições para que se estruturassem. Né? A assessoria técnica, uma grande parceira nossa nesse processo, tem sido a Emater. A Emater, ela tem participação efetiva, a diretora regional, a Lourdinha, é membro do conselho e participa de todos os processos nossos de construção, conhece a realidade de todas essas cooperativas e acompanha. Né? Além disso, tem as próprias organizações e entidades da sociedade civil aqui na região que também dão essa assessoria e esse suporte técnico para melhorar a produção. Então, tem algumas aqui, como o Núcleo do Pequi, como o CAA, né, como Caritas, que também fazem todo esse trabalho. Então, além da sociedade civil se organizar como cooperativas, né, ela também tem se organizado em outras entidades que o foco é justamente da assistência técnica e acompanhar todos os processos de organização para garantir tanto uma produção de qualidade, como também mercado e, consequentemente, renda. Secretário Lázaro, em função desse sucesso, né, podemos dizer assim, da exploração desses frutos do cerrado, né, que estão sendo difundidas pelo Estado e pelo país, inclusive, imagino que há perspectivas de novos empreendimentos em nossa região para essa exploração. Sim. São quase que etapas, né? Quem não tem nenhuma entidade, a comunidade que não tem uma entidade ainda como representante, ela começa a se organizar. Então, o primeiro passo, praticamente, é constituir uma associação, um centro comunitário, um instituto local. Depois, quando ela já está estruturada, os associados, eles já começam a compreender toda a sua responsabilidade numa associação, porque tem as exigências também legais, tem burocracia, demanda ações em cartório, contabilidade, né? Precisa de advogado, então tem um aparato, né, que dá trabalho. A partir do momento que elas se estruturam como associação, elas já vislumbram, num próximo momento, justamente se constituírem em cooperativa, né? Que aí a cooperativa, ela garante um acesso mais facilitado aos mercados. Então, elas vão praticamente como etapas, né? Aí começa como
numa região, numa comunidade, amplia para o município e agora outras cooperativas, várias, né, pode-se dizer assim, já com um caráter regionalizado muito forte. De início, imagino também, secretário Lázaro, que há técnicos para sugerir à cooperativa como iniciar esse trabalho. Explorar o quê? Por exemplo, em nossa região, região de Japonvar, vamos citar como exemplo, vamos começar a explorar o piqui. Em outra região tem outro fruto, então também devemos explorar esse outro fruto. É por aí, secretário? Sim, sim. A relação, quando se pensa o fortalecimento do cerrado, a proteção do cerrado, a relação harmoniosa entre extrativista, homem do campo, agricultor familiar, com o próprio território, é justamente isso, né? Ele dificilmente vai ter só pequizeiro na sua área. Sim. Né? Então, é compreender toda essa dinâmica e realmente valorizar todos esses frutos. Tivemos uma relação de intercâmbio aí com algumas iniciativas e, inclusive, uma no governo do Acre, me permite só comparar, que o governo do Acre teve uma visão muito interessante, que foi para gerar renda para os agricultores familiares, como também para fazer um trabalho de recuperação ambiental. Ele criou viveiros, mas não criou viveiros com todas as espécies nativas da floresta amazônica, porque aí seriam viveiros e viveiros, não teria repercussão nenhuma. Sim. E eles criaram viveiros apenas com 3 espécies de plantas. Então, eles tinham lá a castanha do Brasil, que as regiões, os outros estados chamam como castanha do Pará, mas que não é do Pará, né? Do Brasil. Então, castanha do Pará, seringueira, e a outra, eles colocaram banana, simplesmente as 3. Distribuíram, fizeram um trabalho e começaram a gerar renda com a castanha, que tem mercado, e começaram a ampliar o mercado, acessando mercado inclusive internacional. A seringa, que é renda diária para eles, e a banana, que ela conseguia ser uma fonte de renda para as famílias, até que a castanheira, a seringueira atingisse um porte que ela já pudesse produzir paralelamente. Então, o governo do Acre, pessoal, não, só vamos atuar nesses 3 produtos. E é uma das coisas que a gente colocou no nosso planejamento para esse ano, justamente fomentar, em comum acordo com as entidades do Conselho, quais seriam as 3 características, as 3 espécies do cerrado que vale a pena a gente criar escala de produção para que a gente tenha condições de acessar mercados. Baru é a nossa castanha. Então, vamos fazer um trabalho de produção de mudas, distribuição, assistência técnica e produção para que a gente consiga uma grande escala e consiga acessar outros mercados com a castanha nossa. Nós vamos produzir mudas de pequi para justamente ajudar nesse processo de recuperação do nosso cerrado e também que dê frutos e gere renda daqui 5, 6, 7 anos para as famílias. Então, pequi é estratégico. Então, nós vamos para os outros. Qual outro? Coquinho azedo? Que seria... Então, nós estamos nesse processo justamente de fortalecer, porque não adianta um produzir um pouquinho aqui, o outro tirar ali, e se não consegue ter escala, ter produção para acessar mercados. Sim. Então, se temos frutos extremamente valiosos, de grande valor nutricional, extremamente saudável, por que não a gente fortalecer exatamente algo? Então, são ações que estão no radar e que a gente realmente está pensando, e está no nosso planejamento para a gente construir isso juntamente com a população, com os extrativistas, com os povos e comunidades tradicionais da região, através de seus representantes que compõem o Conselho. Imagino, secretário Lázaro, só para a gente fechar esse bloco, que o piqui, né, seria o nosso carro-chefe. Sim. Sim, pequi é o carro-chefe mesmo, é extremamente nutritivo, saboroso, né, e tem mercado, é extremamente aceitado
valorizado em todas as regiões e realmente deve ser um orgulho tê-lo como carro-chefe. Inclusive, é um orgulho tê-lo como nome representando todos os frutos e produtos no nosso conselho, né? Conselho Diretor Propequi. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Lázaro Augusto dos Reis. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Estamos falando do Mega Supermercado, onde tudo de melhor está aqui. Uma enorme variedade de produtos, onde você pode comprar com muito conforto e comodidade. Hortifruti, açougue e muito mais. Mega Supermercado. Venha economizar tempo e dinheiro em um só lugar. E só lembrando, entregamos as suas compras em domicílio. Avenida Arthur Bernardes, 21 Centro, Montes Claros. Nem tudo muda com o tempo. Nosso respeito e a sua confiança são sempre atuais. Farmácia Real, 35 anos. Uma história real de confiança. Assista neste domingo às 13h30 o programa de variedades na sua TV. Revistas Gerais, o programa da sua família. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Olá, amigos, estou aqui para convidá-los a acompanharem o nosso programa Proseando nas Gerais, um programa de entrevistas diferente, gostoso para se assistir, toda quinta-feira, 10h30 da noite. E a reprise, não perca, domingo, de 11 ao meio-dia. Eu aguardo você. Apoio Droga Rocha, saúde e beleza todos os dias. O Camiseiro, sua loja de moda masculina. E Destaque Casa, no coração de Montes Claros. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o subsecretário de Estado de Agricultura Familiar, Lázaro Augusto dos Reis. Secretário, preservação ambiental, né? Algo assim que nós todos precisamos ser conscientes. Mas em passado recente, em nossa região principalmente, não houve essa conscientização e muitas pessoas, né, cortaram piquezeiros para fazer carvão. Foi necessário a Assembleia Legislativa de Minas Gerais votar uma lei para preservar o piquezeiro. Sim. Existem ainda alguns conflitos mesmo, né? Tanto da teoria, na academia, como também em nós gestores públicos, nós servidores públicos, como também na própria sociedade, sobre esse diálogo, né? Preservação ambiental, como a agricultura familiar. O que né? está na moda, efetivamente, secretário, é o chamado desenvolvimento sustentável. O que seria isso? É você permitir a implantação de projetos agredindo menos ou minimamente o meio ambiente.
Sim, e também valorizando as práticas produtivas que já existem, né? Esse conceito mesmo do desenvolvimento sustentável, ele remete justamente sobre as práticas tradicionais dos povos e comunidades tradicionais, ou seja, viviam com qualidade de vida, mas em relação harmoniosa com o meio ambiente, né? Esse exemplo falado sobre a lei que teve que ser criada, foi criada em 2001. Olha, já se passaram 18 anos. Né? Foi uma proposta do deputado estadual Rogério Correia, juntamente com as associações, cooperativas, movimentos aqui do Norte, que estavam vendo justamente a degradação ambiental, o corte irracional dos pequizeiros, e falou, não, vamos brecar isso, tentar impedir ou criar critérios para que, no caso de algum corte, pelo menos a comunidade seja reparada o seu dano, né? E aí, tanto que criou-se nesse momento o Conselho, em 2001, olha quanto tempo ficou parado, sendo reativado pelo governador Fernando Pimentel, como uma das primeiras estratégias de valorização do Cerrado e do norte de Minas, né? Foi fortalecido, e a gente tem um fundo próprio. E esse fundo próprio, que mesmo assim que financia projetos de associações, de cooperativas, de municípios... O fundo significa recursos, né, secretário? Sim. O que é importantíssimo, né? Sim. Sem dinheiro não se vai a lugar algum. Sim. Mas esse fundo também ele chega a ser um pouco contraditório, porque nós não queremos que ele tenha muito dinheiro. Né? No caso desse fundo específico. Precisa ter o necessário. Mas precisa ter. Não, a gente não quer que ele tenha muito, porque ele é alimentado, esse fundo, na sua grande parte, por recursos do corte do piqui. Então, se tem a CEMIG, por exemplo, ou uma empresa que vai fazer um empreendimento e ela precisa fazer um corte de piqui, vai o órgão ambiental lá, faz a fiscalização e aí dá uma multa. Então, você vai ter que pagar tantas unidades fiscais por um corte. Então, isso vem alimentar esse fundo. Mas aí o fundo, ele tem que atuar no processo de recuperação. Então, como que a gente vai garantir novos plantios, como que a gente vai garantir esse desenvolvimento sustentável? E tem práticas de relação com o território, de extrativistas, de povos e comunidades tradicionais, de assentamentos da reforma agrária na região, que são exemplos, relação de comunidades com os nossos parques, né? Eu tenho um conceito pessoal, né? Eu acredito nisso, que povos e comunidades tradicionais, eles não agridem o meio ambiente. Eles têm uma relação harmoniosa que deve servir de referência para as outras comunidades. Uma comunidade que vive num parque que foi delimitado, ele não prejudica aquela mata, ele não prejudica aquela reserva. Pelo contrário, são os verdadeiros defensores, as pessoas que preservam efetivamente todo aquele território. A água, a terra, a vegetação, a fauna, é isso. Então, mesmo que tenha tido algumas experiências para garantir um desenvolvimento na década de 60, de 70, que agredia efetivamente esses direitos e prejudicava o meio ambiente, hoje o conceito é outro, tem buscado voltar atrás e garantir que seja feito um processo de recuperação, né, de forma harmoniosa na relação do agricultor familiar com o campo, do agroextrativista com o campo, porque são relações harmônicas e tem como conviver de forma tranquila. Secretário Lázaro, a questão fundiária em Minas é um problema crônico que se registra ao longo dos anos. Como o governo do estado, a atual gestão, encara esse problema? Sim, o problema fundiário é histórico. Sim. Né? A gente, desde o início, né, desde 1500, quando os portugueses chegaram, a gente, até hoje, 518 anos, a gente vive em constante conflito fundiário. Né? E o Estado, o governador Pimentel, quando ele criou a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ele queria dar um outro olhar justamente sobre essa questão. Não é possível
que a gente já estamos há 100 anos de Estado, ainda com dificuldades, sabe, de cuidar dessa pauta tão estratégica, né? E criou-se a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, criou-se uma mesa de diálogo e conflitos socioambientais, então uniu vários atores do governo, da Secretaria de Estado de Governo, da Secretaria de Estado de Planejamento, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, para mediar os conflitos com a Polícia Militar, que tem tido um papel importante nessas mediações, e trazer para a discussão. Então, E uma vara especial, né? Uma vara agrária em Minas Gerais só para tratar desta questão agrária. Sim. Especificamente. Sim. A vara agrária no seu papel institucional do judiciário. Sim, né? sim. E o governo do Estado, governador Pimentel, com essa sensibilidade de trazer para dentro do governo todos esses conflitos e ajudar, enquanto administração estadual, a pacificar. É um dos objetivos. Porque todos os conflitos que existem, sejam urbanos, sejam rurais, foi pela ausência de políticas públicas anteriormente. Nosso problema fundiário é por ausência de políticas públicas efetivas nos anos anteriores. Podemos dizer até uma omissão do Estado em relação a essa temática, né? Sim, e que o governador Pimentel não quis ser omisso. E não tem sido omisso quando pensa tanto na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, quanto envolver seus principais gestores, suas principais secretarias nesse processo de mediação da sociedade civil para pacificar as relações, pacificar os conflitos iminentes. Em nossa região, o secretário Lázaro, esses conflitos agrários são, digamos, recorrentes. Volta e meia nós estamos deparando com esses problemas. Agora, mais recentemente, na Fazenda Norte América, município de Capitão Enéas, imagine que o secretário, né, deve ter visitado lá com o titular da pasta, o Alexandre Chumbinho, e viu que a situação é complicada. O que fazer para tentar resolver essa questão, secretário? Sim, foi lamentável o que ocorreu, né? Foram várias vítimas, né, num conflito que a polícia militar agiu rapidamente, né, efetuou as prisões, as vítimas tiveram a assistência médica necessária, estão em cuidados, né, e não é justificável, né, não é justificável. Então, a nossa solidariedade, né, às vítimas, né, e às pessoas que ainda lutam, atuam e acreditam num processo de democratização do acesso à terra, que acreditam na finalidade social da terra, que é uma questão que está na própria Constituição Federal. Então, nossa solidariedade, e o governo agiu rapidamente, né? Como bem falado, Hélio, foi uma comitiva do governo para ver em loco o que aconteceu. Então, teve o secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, Alexandre Chumbinho, com a nossa equipe, teve a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, a SEDPAC, com o secretário de Estado, Biel, né, que também esteve lá, o comando da PM, né, esteve lá presente também, acompanhando, e todo o governo tem acompanhado atentamente, né? Quando acontece esse tipo de conflito, são duas esferas, né? O papel do Estado, ele é justamente mediar e garantir acesso aos próprios serviços públicos, mas num respeito também integral ao papel do judiciário, né? Porque existe um conflito, existem interesses distintos, são pessoas, grupos, opiniões que estão disputando judicialmente um direito, né? Então, nós respeitamos o papel do judiciário, como também agimos para pacificar e garantir acesso a serviços públicos, como o papel da Polícia Militar, o papel da Secretaria de Saúde, sabe, da Desenvolvimento Agrário, e trazê-los para perto, para discutir, para conversar, para ver como que o Estado, nas suas questões administrativas, pode estar auxiliando.
Mas foi um ocorrido lamentável, né? E que tem se intensificado muito, todos os conflitos fundiários nesses últimos 2 anos, né? Depois do golpe no governo federal sofrido, tem se intensificado isso em todos os espaços, né? E cada vez mais é necessário que o Estado esteja presente para garantir os direitos efetivos de todos. E, naturalmente, é uma questão que nos preocupa a todos, né, secretário? Sim, preocupa, né, porque esse tipo de ação, como o que aconteceu em Capitão Enéas essa semana, é algo imprevisível, né? Por mais que tensione os conflitos, a gente nunca imagina que pessoas vão agir com tal brutalidade, crueldade e atacar famílias sem saber se são jovens, se são idosos, se são crianças, então, que estão ali em luta por um direito. Então, é lastimável. Chega a ser triste mesmo e preocupante, porque não podemos prever. Secretário Lázaro, o nosso tempo já está se esgotando. As considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, né, colocar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário à disposição da população de Montes Claros e região. Temos marcado presença efetiva, participem das nossas ações, deem contribuições, construa junto com a gente. O governo Pimentel tem feito de tudo para dialogar, fortalecer essa relação com a sociedade. Então, a gente tem ouvido para pensar estratégias. Nós estamos tirando essa lógica de fazer no gabinete, pensar uma política e enfiar a goela abaixo. Não é isso. Nós temos que pensar, fazer o que a população tem pensado e desejado. O que precisa aqui em Montes Claros, talvez não é o que precisa em Januária, talvez não é o que precisa em Japonvar. Cada um tem peculiaridades, cada um tem características, e nosso papel é justamente esse. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, muito obrigado aí também ao secretário Lázaro Augusto dos Reis, ele que é subsecretário de Estado de Agricultura Familiar, que passou aqui informações extremamente importantes sobre a atuação da secretaria, principalmente em nossa região, né, buscando alternativas de geração de emprego e renda, o que é extremamente relevante para melhorar a qualidade de vida da população em nossa região. Para fechar, Gárito, a nossa sessão de abraços que não pode faltar, queremos abraçar Lia de Agenor, lá no Alice Maia. Um grande abraço aí para você, Lia. O Denga, filho dela, também sintonizado em nosso programa. Nosso amigo e irmão Damião Leão, um grande abraço. Zezé da Fuscampos, aí no São João, um grande abraço, Zezé. Gilson Batista e Raimundo da Fuji, no Monte Carmelo, grande abraço para vocês dois. Queremos abraçar também o nosso colega Maicon Tavares, que teve aí um pequeno problema de saúde, mas logo, sinceramente, ele deve estar restabelecido. Nós estamos aqui torcendo todos para que você restabeleça logo, Maicon Tavares, nosso grande amigo. Também um grande abraço ao João Jorge, né? João Jorge, colunista social, e o Maicon Tavares, também colunista social. E para fechar, um grande abraço à nossa grande amiga Veranice Santos, mais conhecida como Brechó. A todos, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui.